Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado, como sempre, André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio e hoje nós estamos no nosso episódio número 24 e vamos falar sobre a música intimista dos anos 70 nos Estados Unidos, chamada de Bittersweet, a música de James Taylor, Carly Simon, Simon Garfunkel e outros. E vocês vão gostar muito, vocês segurem a onda, daqui a pouco a gente volta, mas enquanto isso vocês vão aqui embaixo e clicam, dão um like, divulguem para todo mundo que a gente conta com vocês. Então segure a onda que daqui a pouco a gente está de volta. Bom, a gente está de volta para falar de um movimento musical que surgiu no comecinho dos anos 70, que, de certa forma, é uma resposta aos excessos dos anos 60. O Bittersweet, depois foi conhecido como esse movimento, ele era uma música pop muito influenciado pelo country americano e pela folk music, ou seja, Bob Dylan e o pessoal do country, com caras como Willie Nelson até, que era meio que uma resposta mais tranquila e mais introspectiva do rock and roll dos anos 60. A gente tem que entender que em 1970 os Beatles tinham acabado, Janis Joplin e Jimi Hendrix tinham morrido de overdose com 27 anos. Os Rolling Stones tinham feito aquele festival em Altamont e tinha morrido a segurança do show era uma galera dos Hells Angels e acabou matando um dos espectadores. Então era um clima muito baixo astral no rock and roll, né? Você tinha uma virada de década e aí você tinha o Vietnã, o pau comendo nos direitos civis americanos, a ascensão da música negra americana nos anos 70. E um grupo de músicos muito influenciados pelo Dylan começou a trabalhar com arranjos mais intimistas, mais acústicos. De certa forma, esse som remete muito ao que foi feito depois dos acústicos da MTV. Era um arranjo... Posso falar? Não, vai, então segue aqui da MTV. É curioso que esse som moldou essa sonoridade dos anos 60 da Rádio FM, que foi uma coisa que durou durante a década de 70, e eu diria até o fim de uma coisa, para mim, trágica, que surgiu nos rótulos americanos, que foi a criação de uma coisa chamada AOR, né? Que é o rock orientado para adulto. Que se tornou isso, que isso é um rótulo que pode dizer qualquer coisa e nada ao mesmo tempo. E também a música romântica virou balada, né? Virou uma balada romântica. Essas músicas, esses artistas, eles tinham, por isso veio esse nome Bittersweet, que não era para ser um rótulo de música, isso na verdade foi um jornalista que deu. Bittersweet seria o agridoce, que era assim, eram umas músicas românticas com um pessoal que era jovem, mas apresentava, assim, vamos dizer, uma certa maturidade, tanto em termos de letra, quanto em termos de arranjo. Era uma música reflexiva, né? Hã? Era uma música, as letras eram reflexivas, mais interiorizadas, né? Muito intimistas, muito madeira. E assim, pessoais, e absolutamente pessoais. Muitas delas em primeira pessoa, o cara contando os problemas dele. Assim, é difícil você pegar uma historinha, né? Uma música na terceira pessoa dessa galera. Normalmente, músicas que o cara cantava sobre ele mesmo. O cara se desnudava muito nas letras, né?
na forma de se, sabe, a expressão lírica dessas músicas é muito pessoal. Isso acho que também faz uma diferença do que acontecia, da cena da época, né, musical. E o núcleo principal disso foi feito basicamente por 3 artistas, que foram James Taylor, Carole King e a Carly Simon. Eles, é curioso, porque assim, James Taylor foi casado com a Carly Simon, o James Taylor gravou música da Carole King, a Carole King teve colaboração também. Eles tinham uma ligação entre eles. Não, a Carole King tocou na banda. A Carole King tocou na banda do James Taylor, sabia? Antes, né? No início. Ela tocou na banda. Ele descobriu ela tocava piano na banda dele, e aí ele ficou encantado com as músicas, gravou músicas dela. Agora a Frey é dela. Agora a Frente é dela. Tem uma coisa assim, uma banda que era um pouco de outra cena, mas que foi fazendo a transição para isso, foi o Crosby, Stills e Nash. O Graham e o Nash, não, o Stills e o Nash, faziam back vocals. Se for pegar disco da Carly Simon, tem back vocals, não tem back... Então havia... Isso aí foi uma coisa muito interessante para esses artistas. É interessante a gente situar um pouco também o James Taylor na história, né? Porque talvez seja o principal, né? O elo de ligação de todo esse movimento, vindo de antes e depois, né? O James Taylor, ele começou muito cedo a carreira, ele é de 1948. Em 66, assim, ou seja, com 18 anos de idade, ele gravou o primeiro disco com uma banda chamada The Flying Machine nos Estados Unidos. Ele já tinha tido problemas de depressão, já tinha sido internado, inclusive, antes. Bem jovem, né? Ele sempre teve problemas de depressão, isso aí sempre foi uma coisa assumida por ele, né? Não aconteceu. A banda não aconteceu em Nova York, ele se afundou com droga, ele começou a usar heroína pesadamente, isso com um moleque de 18 anos. Mas, por obra do acaso, ele foi parar em Londres e foi meio que adotado pelo Peter Asher, que era ligado à Apple, né, a gravadora dos Beatles, que tinha acabado de ser lançada. Peter Asher convenceu a direção da Apple a assinar com James Taylor, mostrou o trabalho dele para os Beatles, eles compraram o cara e lançaram. O problema é o seguinte, o primeiro disco ele já fez um sucesso, que é Caroline on My Mind. Mas o disco não estourou, na época, por falta de empenho da gravadora na divulgação. A Apple era uma bagunça, né? A gente sabe, a gente já falou até aqui em outros programas de como é que era a administração
da gravadora dos Beatles. Eles mal conseguiam fazer decentemente um lançamento publicitário dos discos dos próprios Beatles, né? Então o disco passou meio batido, não fez sucesso, apesar de ter tido um apoio da crítica. Tem em algumas faixas o Paul McCartney participa tocando, mas não aconteceu. Não aconteceu. Apesar de ter sido lançado, ele não aconteceu na Apple. Ele se afundou de novo por causa da sensação de fracasso, e se afundou de novo em drogas. Até chegar em 1970, quando a Warner, o Peter Asher se tornou empresário dele e convenceu a Warner a assinar com ele um contrato, e aí ele realmente começou a funcionar. A carreira dele começou a andar com o disco Sweet Baby James, que tem o carro-chefe desse disco era Fire and Rain, que é uma música extremamente confessional dos problemas que ele tinha, né? Os problemas de insegurança, a depressão, as drogas. Esse disco é muito confessional. E é um disco que explodiu. Ele tinha 22 anos de idade, né? E explodiu nos Estados Unidos. Ele chegou a terceiro lugar na parada americana, na Billboard. Ficou, não sei, mais de 30 semanas no top 10. Perdeu um Grammy, mas perdeu um Grammy para os Beatles. Entendeu? Eu acho que foi para Larry B, para a melhor música do ano. Depois a gente pode até checar aqui e colocar. Mas ele foi indicado ao Grammy logo de cara. Basicamente, é o disco de entrada dele no mercado americano. E rapidamente ele começou a fazer sucesso, ele começou a excursionar. E o arranjo, o que o James Taylor fez? Ele pegou muito do Simon & Garfunkel, né, dos arranjos acústicos, das guitarras sem distorção, percussões, pianos. Ele foi muito nessa linha. Né? Tinha uma coisa assim, porque assim, tem essa coisa acústica meio folk, mas havia sempre um leve namoro com uma coisa latina, congas e som. Muito pouco de som, mas um pouco. É som de branco, né? Som music de branco. Se tornou o som para FM. Aquilo era perfeito, foi perfeito. Inclusive, uma coisa, o som que John Lennon fez uma certa época se encaixou muito nesse padrão FM. O som do Allen Bridge, 74. O som do Allen Bridge, exatamente. O Allen Bridge é um disco de FM americano da década de 70. Eu acho um descasso, né? Mas isso aí é outra história, né? O que é interessante é o seguinte, ele começou a trabalhar e você tinha épocas, o que é legal é o seguinte, essas coisas nunca acontecem aleatoriamente, surgem em algum lugar, mas você vai vendo que pessoas em outros lugares vão fazendo um trabalho parecido. Por exemplo, enquanto o James Taylor galgava as paradas nos Estados Unidos, você tinha na Inglaterra o Cat Stevens. Mas o Cat Stevens foi namorado da Carly Simon. Foi namorado da Carly Simon. Eles fizeram parceria também. Então havia E tinha uma coisa, você falou no Simon Garfunkel, o Paul Simon, antes de fazer sucesso nos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, porque estava tudo acontecendo na Inglaterra. Então houve uma certa troca de mas assim, a partir... O que é interessante na questão da música pop, a partir dos anos 60, é que quando a Inglaterra entra no mapa, você virou uma estrada de ida e volta. Os americanos iam para lá. Era só invasão inglesa, era um diálogo entre os Estados Unidos. Cara, o Jimi Hendrix foi estourar na Inglaterra. O Jimi Hendrix teve que ir para a Inglaterra, entendeu? Sabe, viver aquela questão, a coisa da swing em London. E ele virou o Jimi Hendrix na Inglaterra. Depois, quando ele chegou nos Estados Unidos, as pessoas, mas esse cara é americano? Porque ele primeiro estourou lá, né? Então você tinha esse intercâmbio, né? A Inglaterra tinha, por exemplo, o correspondente ao Bob Dylan na Inglaterra era o Donovan, né? Assim, era o cantor folk inglês, né?
que é o cara do Season of the Sweet, Season of the Witch, Aquarius, Sunshine Superman. Era um cara da folk music britânica, com um pouquinho de psicodelia. O Cat Stevens veio depois. E o Cat Stevens tem muito a ver com o som do James Taylor. A temática ali que é parecida. Quer dizer, a música mais famosa do Cat Stevens, que é o Father and Son, que é uma declaração de amor de um pai, né? Dizendo, olha, você é novo, você ainda vai ver como é que a vida vai andar. Pô, era a questão do filho sair de casa, que toda a juventude estava vivendo aquilo, todos os pais estavam vivendo aquilo. É o dropout, né, cara? A molecada saiu de casa e o pai aconselhando, né? Que é muito legal, porque se parar para pensar, é o que o Cartola fez em Um Mundo é um Moinho, falando da filha, né? Sabe? Como é que essa lírica no mundo inteiro funciona assim, você pega músicas geniais, entendeu? Falando sobre o mesmo tema, sobre a mesma ótica, em línguas diferentes e de abordagens diferentes. Né? Mas é muito a ver, é muito intimista, é muito pessoal. Né? O Cat Stevens tem muito disso, era muito visceral também. O Cat Stevens virou um popstar. O Cat Stevens chegou um momento que ele era idolatrado. Tem uma coisa do Cat Stevens que eu gosto muito, que durante algum tempo ele trabalhava com o Rick Wakeman, o piano era do Rick Wakeman, tem umas coisas maravilhosas. E assim, uma coisa que tem a ver também com o James Taylor, eles eram muito novos. O Cat Stevens era, na época, um galã. O James Taylor também, tem essa imagem do James Taylor do Rock in Rio, mas o James Taylor era um cabeludo bonitão. Ele era muito novo, né, cara? O Cat Stevens tinha, acho que a mesma idade do James Taylor, é de 47 a 48, eles regulam na mesma idade. Quer dizer, ou seja, em 70, os caras tinham 22 anos de idade, né? E é engraçado, porque, por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, Simon Garfunkel, que é uma influência para essa galera toda, durou muito pouco tempo, né? O Simon Garfunkel, ele terminou em 1970. O Bridge Over Troubled Water, que foi o último disco da dupla, é de 1970. Só que eles causaram tanto impacto naquela cena musical, daquele final dos anos 60, e até o começo dos anos 70, que eles influenciaram muita gente, né? Pô, a Carole King é influenciada pelo Simon Garfunkel, o James Taylor é influenciado pelo Simon Garfunkel, né? Você não tem muito como fugir disso, né? Eles eram uma presença onipotente na cena musical americana. E a gente tem que entender que eles eram americanos. Essa galera toda é americana. Entendeu? O Cat Stevens é uma exceção que é inglês, mas ele entrou nesse mercado, ele era muito bem aceito nos Estados Unidos. Você tem uns... Ele veio para o Brasil, né? O Cat Stevens depois veio morar no Brasil, vai morar na Barra, casa com uma brasileira, vive aqui, até um momento que ele opta pela religião muçulmana e muda o nome, né? Ele muda o nome e fica um tempão Yusuf Islam. Ele fica um tempão sem gravar música, vamos dizer, profana, e depois ele volta. Alguns anos atrás ele fez turnê aqui pelo Brasil, cantando essas músicas. Só que ele foi um cara assim, que ele chegou num nível tão
mega estrelato que o cara começou a encher. Ele não aguentou a barra. Ele não aguentou a barra. Ele não aguentou. Ele começou a encher o saco. Não quero gravar. Vou gravar um dia de vez em quando. Ele deu uma surtada. Ele procurou equilíbrio na religião. Ele foi procurar, ele teve um breakdown. Eu acho que essa galera toda chorou meio... Tirando o Simon Garfunkel, que, porra... Eu acho que eles eram menos problemáticos, mas... Mas é que tá, o Simon e Garfunkel também se separaram cedo. É isso também, eu acho que também isso muda. O Garfunkel foi cuidar da vida dele, ele virou um artista bissexto. E o Paul Simon, cara, Paul Simon é isso. Talvez seja o cara que primeiro, sabe, fincou o pé, entendeu? Colocou lá, fincou a bandeira, sabe, da world music no mainstream americano. Agora, os dois são muito talentosos. O Art Garfunkel é muito talentoso também. Não, o Art Garfunkel é a voz da banda. Uma dupla ali que realmente não dava para... Durou muito, mas não dava para durar muito mais do que isso, porque os caras, assim, eram duas personalidades são, né? Duas personalidades muito contundentes. O Simon Garfunkel, eles ganham reconhecimento quando eles são utilizados, quando eles são utilizados na trilha do filme do Primeira Noite do Homem, né? Primeira Noite de um Homem, The Graduates. Que eles gravam, eles não são utilizados, eles gravam para o filme. Eles compõem para o filme, né? Mrs. Robinson é o nome da... A trilha do filme é uma coletânea, né? Parece uma coletânea. Você tem Sounds of Silence, você tem Mrs. Robinson. Não, é um descasso. Essa época, cara, era muito bom, né, cara? Você fica imaginando você com 19 anos, dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, é um disco bom atrás de outro. Não, e eles fizeram uma certa ponte entre a coisa assim do público meio intelectualizado, vamos dizer, universitário, coisa, e um resquício do hippie, porque eles cantam as músicas de estar na estrada, de América, Homeward Bound, são músicas tipo assim, por exemplo, Homeward Bound é uma música que ele canta o outro lado. O de você sair com uma mochila nas costas, você quer voltar para casa, você sente saudade da casa dos pais, você começa a pensar, será que valeu a pena? Será que vale a pena estar aí? Eu queria estar voltando para casa, eu queria estar... Eu acho que isso disse muito àquela geração. Não, uma coisa que toca, até hoje toca, você escuta aquilo, você fala, caramba. Toca gente que não viveu e nem é americano, imagina quem é americano e viveu isso, né? Quer dizer, o cara que agora, viveu na época. Artistas que comunicaram com isso, que não são tanto, que, por exemplo, a Joni Mitchell, que é mais considerada folk, mas ela entrou nessa... Ela é mais sofisticada, né? Vamos dizer assim. O Neil Young fez o Harvest, que é o disco acústico dele,
que tem muito a ver, cara, tem muito a ver, até no nível de arranjo, porque a Heart of Gold, a própria The Needle and the Damage Done, entendeu? É um disco acústico, é um disco também com arranjos um pouquinho mais intricados, apesar do... A gente sabe, né? O Neil Young é o mestre da simplicidade, né? É o cara do acorde aberto, não tem muito segredo, né? Mas, ao mesmo tempo, é pujante, né, cara? Tem uma força lírica, aquela voz dele, apesar de ter uma vozinha desse tamanho, mas ele consegue ser um gigante, né? E ele tem muito a ver com esse som. Assim, o Neil Young tem um período uma dele, personalidade mais rebelde um pouquinho, mas com o som ele tem a ver. Aí eu acho que assim, a duração dessa galera, em termos de sucesso, foi muito pico, mas não durou tanto. Não, durou 5 anos, né? Durou 5 anos. Mas a primeira metade da década de 70. Mas ela marcou muito. Marcou muito e eu acho assim, influenciou, depois deu uma queda e veio reinfluenciar, porque depois, assim, nos anos 2000, final de 1900 e coisa 2000, Nora Jones, esse pessoal, cara, Nora Jones Jamie Cullum, Nora Jones, se parar para pensar um pouco, a própria Amy Winehouse. Sim. Apesar de ter... A Amy Winehouse tem uma mistura da soul music, óbvio, né? Ela traz muito da soul music, mas ela tem uma coisa mais intimista. A banda da Amy Winehouse era 5 carinhas, entendeu? Não era uma big band, não era um arranjo feérico, entendeu? Ela tem essa coisa econômica. Até assim, não vou dizer que eu sou, mas esse formato da canção romântica, intimista, radiofônica, que não é uma balada de amor, é a música brasileira, cara. Tipo, Caetano, Queixa, isso. É um pouco por aí. Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro é isso aí, cara. Não, você pega, por exemplo, Qualquer Coisa, o disco do Caetano, tem muito, cara. Os arranjos são muito bittersweet, cara. Sabe? O Pô, agora eu me esqueci o nome da música. Qualquer Coisa. Qualquer Coisa, né? Esse papo você está lá, é isso. Não é à toa que ele grava nesse disco, Eleanor Rigby e Funnel One, né? Que ele grava nesse disco, 2 músicas dos Beatles. A capa é uma... Help. Não, não nesse disco. Nesse disco não, Help é no Joia, né? Help é no Joia. Ele grava Funnel One e grava... Funnel One e grava Eleanor Rigby. É. E a capa remete ao Larry B, né? Aquela capa preta com 4 fotos, igualzinha, né? A disposição da capa é igual do Larry B. Como você falou no início, assim, é meio uma antítese ao rock and roll, mas não é antítese, porque o rock se tornou isso, o pop, essa abrangência que teve na década de 70 foi muito. E eu acho que maturidade, quer dizer, era um pessoal jovem, mas que fazia uma música intimista, com muitas influências, né? E de uma qualidade... Porque, assim, até os Beatles, pô, sei lá, o George Harrison, com 30 e tantos anos, ou menos até, ele não fazia rock and roll. Né? Não. O George Harrison solo fez muito pouco rock and roll. Para pensar, o All Things Must Pass é um disco de baladas. É um disco contemplativo, reflexivo. Você tem uma outra música com arranjo mais potente, né? Quer dizer, nem né? Usado. Tudo no All Things Must Pass é grandioso. Você tinha teve um outro brasileiro que teve uma influência muito grande com isso, Belchior, cara. O som do Belchior era isso. Verdade. O som do Belchior era isso. Urbano, né? Urbano. Ele tinha uma temática urbana, né? Ele falava de problemas. Ele era também muito... as letras dele eram muito na primeira pessoa, quer dizer, ele contava a vida dele, ele se colocava nas letras. Ele tem muito a ver mesmo, é verdade. É verdade. O Belchior poderia ser o bittersweet brasileiro, é um dos... Mas é isso que eu falo, cara, é uma questão, acho que, de timing, entendeu? Eu acho que esse momento foi muito a resposta à psicodelia, aos excessos dos anos 60. Né? O final dos anos 3 anos, 67 a 70, você teve
Queen, você teve The Doors, você teve Pink Floyd, você teve Beatles, você teve Rolling Stones. Porra, aí morre Brian Jones, aí morre o Jim Morrison, aí morre o Jimi Hendrix, morre a Janis Joplin, o Vietnã explode. Quer dizer, muita coisa aconteceu. E você teve uma ressaca, né? Sabe? Aquela coisa Você teve um lado, né? O lado pessimista do tipo, o mundo acabou, do Black Sabbath, né? Que a gente já falou, aquela coisa do pessimismo, né? Acabou o verão do amor e da flor, foi pro caralho, entendeu? E você teve... E essa galera teve um pouco esse povo que a gente está falando, desses trovadores urbanos e intimistas, eu acho que eles cortaram os excessos. Sim. E começaram a trabalhar com uma sonoridade diferente, mais leve, mais pop. Eu acho que, por exemplo, você estava falando da questão latina, da música desses caras, você pode ter certeza que isso tem Santana lá no meio. Você pode ter certeza que os caras, porra, olha que legal o som de Santana, entendeu? Olha que legal esse mix de rock and roll, música instrumental e com essa levada latina. E você tem muito disso. Era uma mistura, cara. Os caras ouviam de tudo. E pegavam um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Basta ver o Paul Simon, né? O Paul Simon fez, depois, solo. Ele fez reggae, ele fez gospel, ele fez música latina. Música brasileira, Rolodum. Tem uma música do Paul Simon que é uma salsa, porra. Me and Julio down by the schoolyard. Que é boa pra caralho. Boa pra caramba. Porra pra caralho. Boa pra caralho. Esse primeiro disco ao vivo do Paul Simon, Live With Me, eu acho que é de 73 ou 74. É maravilhoso. Esse disco pra mim é o melhor disco ao vivo do Paul Simon. Sem sacanagem, do Paul Simon solo, é o melhor disco ao vivo. Agora, o Paul Simon era malandro pra cacete, entendeu? Porque, assim, por exemplo, eles gravaram uma das primeiras, não sei se foi das primeiras sucessos, mas a música fez muito My Little Town, que é a cidadezinha do interior. Paul Simon nunca morou no interior. Exatamente. Não, vou fazer uma música aqui sobre a cidadezinha. Mas ele sabe captar isso. Ele sabe. O interessante também é que essa galera toda, nenhum veio da periferia. Era todo mundo bem de vida. Era todo mundo de classe média. A Carly Simon era filha dos editores musicais. A Carly Simon era rica pra caramba. Pois é. Não, o Paul Simon era de uma família judia, sabe, com um padrão alto de vida. O próprio James Taylor também veio de uma família tradicional. Era uma classe média alta. Era uma classe média alta, às vezes classe alta, né? Às vezes classe alta. Da Carly Simon. Eu acho que quem foge um pouco disso é a Carole King. Que pra mim é sensacional. Cara, a Carole King, ela tem um dos melhores discos de estreia da história da música pop. Esse disco animal. Olha, eu vou te falar assim, eu sei que isso é uma coisa. Eu acho um dos melhores discos da década de 70. É um disco assim que você escuta e fala assim, caramba, como é que consegue tanta coisa. E a voz da Carole King, assim, ela tem uma voz que é diferente de tudo, assim.
diferente de tudo. A Carly Simon tem uma voz... A Carly Simon, o grande sucesso da Carly Simon foi Orson Wayne, que é um musicaço, e ela ainda coloca o backing vocal do Mick Jagger. Casa perfeitamente. Né? E essa, dizem que a letra é pro Mick Jagger, né? Ela teve um caso. Porque a Carly Simon, assim, com todo respeito a Carly Simon namorou todo mundo, né, cara? Não, qual o problema? Não tem, isso não é desrespeito de ninguém, a ninguém. Sim, mas tipo dizem que foi pro Mick Jagger, dizem que foi pro Warren Beatty, que ela também teve um caso com o Warren Beatty, ela até teve um caso com muita gente. E assim, só que a música, a letra é muito legal, porque assim, fala do cara, você é tão fútil que acha que eu fiz essa música pra você. Pois é, aí que é legal é o seguinte, combina com qualquer um desses, que é coisa, que é uma letra mais perfeita do que essa, vou falar do Mick Jagger, por exemplo, aquele Mick Jagger... Ela nunca assumiu, ela disse, não, quem sabe que esquece. Quem sabe o que eu tô falando. Quem sabe, é verdade. Olha, a inspiração dessa música sabe muito bem, entendeu? Agora, isso assim, é interessante, porque assim, também é uma posição ali, um lugar da mulher diferente do que tinha. A mulher dona de si ali, não é aquela coisa que vem... Talvez aquela tradição do blues, da coisa, da mulher sofrida. É um sofrido... E sabe o que é legal dela? Ela foge um pouco desse padrão de arranjo mais acústico. A Carly Simon fez discos de cabaré. Com arranjo de cabaré, entendeu? Com aquela coisa mais esfumaçada. Com, o Torch, que é o disco da dor de cotovelo, que tem I'm Hurt, que é maravilhosa, entendeu? É um disco de cabaré, é um disco que você consegue imaginar um clima meio de, sabe... anos 40, 50, entendeu? De speakeasy americano, com, Carly Simon abrindo para Billie Holiday, talvez, sem muito exagero, entendeu? Em relação ao clima, em relação à ambientação, em relação à tapeçaria sonora desse disco. Mas, apesar de tudo, ela foi a única, né, tirando o Paul Simon, ela foi a única dessas que se adaptou à sonoridade dos anos 80. Ela teve algumas músicas nos anos 80, You Belong to Me, teve umas músicas que foram bem... You Know What to Do to Me. Exatamente. Que virou hit, entrou dentro daquele padrão 80, mas com jogo de cintura, porque a voz dela também é muito marcante, pessoal, muito boa, muito bonita, muito foda. É muito pessoal. Porque, assim, o James Taylor, ele teve uma decadência muito grande. O Rock in Rio, de certa forma, renasceu ele, que quem teve... Não de certa forma. Decididamente renasceu ele. Para ele mesmo. Ele já tinha meio que desistido. Ele estava numa fase muito... Cara, acabou para mim, para música. Eu não falo mais a língua sabe, eu não falo mais a língua desse público de hoje em dia, e ele, de repente, se descobriu naquele show, né? Ele fez uma música. O show do Rock in Rio, para quem não viveu isso, foi uma coisa inesperada, tanto para o público, quanto talvez para eles, porque, assim, foi o dia que vendeu menos, tinha espaço aberto, as pessoas com canga, na grama, aquela coisa bem familiar. E, cara, foi aquele pancadão. Quando começou as músicas ali, cara, o nego se tocou que aquilo ali fez parte da história dele. Era Josh Benson, ele e quem mais? Tinha mais um cara. Al Jarreau. Porra, esse dia foi foda. Esse dia foi legal pra cacete. Foi. E era uma coisa... E isso, seus Medinas, tá? Ó, esse povo do Rock in Rio de hoje em dia. Tenham culhões e façam noites como essa. Entendeu? Se botar um cara intimista para tocar para 7 pessoas, entendeu? Tenha coragem, pare de trazer Guns N' Roses todo ano, Metallica todo ano, Iron Maiden todo ano, ninguém aguenta mais, cacete. Mas foi um dia, isso é engraçado, porque foi um dia diferente, foi um dia que tinha espaço, as pessoas andaram, as pessoas consumiram mais, as pessoas coisas, porque tinha... Foi a noite eles brincaram, a noite dos velhinhos, mas não era a noite dos velhinhos, porque tinha muita... Mas era
E assim, o James Taylor ficou realmente, ele tomou um susto, porque ele não esperava aquilo. Na hora que ele vê, não deu 100 mil pessoas ali, quanto deve ter dado? 60 mil, 70 mil? Ah, acho que deu até mais, cara. Deu até mais. Cara, na hora que ele não foi tão mal vendido, não. O dia não foi tão mal vendido, não. Foi o dia 12. Foi o segundo dia do festival. Foi o segundo dia, foi o sábado. Foi o sábado, não foi tão... Sábado. Não, eu acho que mais espaçado, porque talvez pela galera ser mais velha, o nego não queria ficar colado lá na frente. Não é pula-pula, né, cara? George Benson e Al Jarreau, exatamente, não é pula-pula. Cara, na hora que vê aquela multidão cantando Yoga Friend, cara, o cara realmente, porra, aquilo ali, ele diz que foi o momento mais emocionante da vida dele. Mais emocionante da carreira musical dele, ele diz isso sim. E ele fez a música, né? Only a Dream in Rio. Ele homenageou esse momento. Né? O James Taylor é impressionante. Você pegar o Greatest Hits dele, o disco coletânea dele, foi um dos mais vendidos, acho que está entre os 30 mais vendidos dos Estados Unidos. Tem Fire and Rain, tem Caroline on My Mind, tem You've Got a Friend, tem Handyman também, que é uma musicaça, que é o cara falando pra namorada, sabe, pra garota que ele quer conquistar, olha, eu quero lugar pra tudo, eu faço o que você quiser, I'm your handyman. O handyman é o faz tudo, né? O cara que tá à disposição. Eu posso ser teu amigo, eu posso ser teu amante, eu posso ser teu namorado, eu tô aqui. É legal, que eu acho legal isso, apesar de ter essa coisa densa, eles saíam dessa que depois perderam, depois a música romântica virou um padrão ali do eu te amo, você me ama, você não me ama, virou aquela coisa... exatamente, ficou uma coisa melodramática. Mesmo os negros, mesmo a música negra americana dessa época, não tinha... Aí que é legal, né? Assim, o Bittersweet, né, esse soul de branco, ele era intimista, ele era introspectivo, mas ele não era melodramático. Assim como, e os negros faziam, e a música, e os grandes cantores negros americanos, eles cantavam uma música que não tinha nada de intimista, não tinha nada de introspectiva, era sexual pra cacete, né? Era muito sexual, muito sensual, mas também não tinha nada de melodramática. Era na medida certa. Eu acho que a partir da segunda metade dos anos 70, você começou a carregar um pouco na tinta, entendeu? Acabou virando uma coisa meio quase resvalando no brega. O que a gente falou outro dia, até do John Cocker, né? Porra, Up Where We Belong, You Are So Beautiful. São as músicas mais derramadas, melodramáticas, mais eu acho que aí também grandiosas, né? Eu acho que aí também entrou a questão do autor diminuir um pouquinho o poder dele, o artista diminuir o poder e entrar o poder do produtor, vendo assim, não estou fazendo artista, estou fazendo mercado, onde eu vou ter vários artistas dentro desse mercado. Porque, se você pensar bem, nessa estrutura, essas pessoas eram difíceis de vender. Venderam bem por causa da época, mas eram difíceis, porque eram artistas densos. Né? Eram artistas muito específicos. Você quer ver um, por exemplo, que bebeu muito dessa fonte, o próprio Peter Frampton, cara. Sim. Mas, por exemplo, você tem um que era desse tem a ver, e é um cara que não conseguiu, e o cara acabou se matando, foi o Nick Drake. Né? Cara... O Nick Drake é um caso à parte. O Nick Drake merecia um programa, cara. Mas era um cara de uma música, de uma sensibilidade, de uma delicadeza tão grande que não... Foi difícil vender aquilo. O Nick Drake, cara, o Nick Drake é engraçado. Assim, se o Syd Barrett fosse Bittersweet, ele seria o Nick Drake. Sim. Entendeu? Se o Syd Barrett, Syd Barrett, só pra gente localizar, né? Foi o cara que que criou o Pink Floyd. Né? Foi a cabeça por trás do Pink Floyd no início da carreira da banda. Ele gravou um disco e meio com o Pink Floyd e depois sucumbiu às drogas, sucumbiu ao ácido, foi afastado da banda. Aí depois entrou o David Gilmour, o resto da história.
Mas o Nick Drake é interessante. Você quer ver uma coisa que é extremamente interessante e única? O Nick Drake não afinava. A afinação do violão do Nick Drake era única. Ele inventou a afinação do violão dele. Você hoje tem o Nick Drake Tuning. É uma afinação completamente diferente e você faz umas linhas de acorde com corda solta que é maravilhoso. Ele inventou aquilo. Ele criou uma linguagem própria, para essa onda intimista, essa onda bittersweet. Durou muito pouco, porque ele morreu muito cedo. Não, e isso assim, é uma questão que, tipo assim, se você tem várias afinações no show, os Rolling Stones têm isso. Uma guitarra para cada música, para cada afinação. Se você tem que parar e afinar e coisa, cara, o show fica porra. E o Dick Drake tinha um problema muito grande de timidez. O cara não gostava de fazer show ao vivo. O cara é clarinetista, cara. Sabia? Ele estudou clarineta e ele chegou a gravar, acho que o concerto, ou o quinteto para clarineta e cordas, ou o concerto para clarineta. Eu não sei de qual dos dois que ele gravou, é um dos dois, ou o concerto ou o quinteto de Mozart. Ele gravou Mozart. E é uma delicadeza assim, é impressionante. As músicas dele, olha, assim, é um cara muito pouco conhecido, vale a pena buscar, vale a pena procurar. Ele tem um disco chamado Pink Moon, que é maravilhoso. É todo nessa linha. Músicas intimistas, uma voz quase sussurrante. Você vê a timidez dele já na voz, né? Você já vê a introspecção dele na voz. Ele quase não canta, ele sussurra. É quase como um João Gilberto. Se parar para pensar. Essa galera tem muito a ver, né? Até isso tem a ver, né? Essa coisa intimista. Eu acho que tem. Pode ser lá longe, mas talvez tenha a ver mesmo, né? Com essa abordagem banquinho e violão da Bossa Nova, do João Gilberto. Né? Depois, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo tanta gente que ficou fascinada pelo João Gilberto. Né? Não, porque, por exemplo, uma assim que a gente tem, que eu falei aqui, a Joni Mitchell. A Joni Mitchell era uma artista considerada folk. Mas a Joni Mitchell tinha um conhecimento de jazz, entendeu? Profundo, e provavelmente conhecia João Gilberto. Claro, conhece, né? Porque a Joni Mitchell ainda está viva. Claro, conhece. Entendeu? Por sorte ela está viva. Essa batida aqui não tem a ver com a minha cultura, mas a informação, claro. A ambiência, entendeu? A pegada, o objetivo, né, cara? Agora, sim, a gente falou lá atrás, eu acho legal essa coisa de que a gente fala, apesar de ser datado, esse som tem um eco hoje, entendeu? Esse som reverbera até hoje. Eu acho muito legal, porque, sei lá, Billie Eilish, você escuta e fala assim, tem a ver. E você vê ecos disso até hoje. Você, por exemplo, cara, o Ed Sheeran tem muito a ver, né? É um novo Bob Dylan, é um novo James Taylor, né? Da geração de hoje em dia. Um cara talentoso pra cacete, inclusive. E tem uma banda dos anos 70, quer dizer, que veio desde os anos 60, que eu acho que pegou muito isso, que aí já entrou no AOR, vamos dizer assim, que é o Fleetwood Mac, né? Que é o som Fleetwood Mac, é o som FM, leve, entendeu? Nada muito, sabe, com os arranjos. Não, aí você tem essa escola, né? Fleetwood Mac, você tem o Eagles, América. América tem muito disso também, cara. América tem muito disso também. E a América a gente lembra, né, cara? O disco do América que bombou no mundo inteiro, produção do nosso querido George Martin dos Beatles, né? Que pegou ele pegou essa atmosfera acústica. Tem umas músicas. O América tem musicaço, a gente tem que botar na playlist também. Porque, tem Ventura Highway, tem a Horses No Name, que é uma clássica já. Essa galera influenciou muita gente. O que a gente quer meio que definir é isso. Eles não tiveram uma carreira estrondosa de sucessos. Você parar para pensar a influência deles, o tempo deles no auge foi curto,
mas você ouve ecos dessa música, porra, ao longo de 30 anos, cara. Até hoje você ouve pessoas fazendo um som que remete ao que o James Taylor, que remete ao que a Carly Simon, que remete ao que a Carole King faziam. Yeah. É uma geração inteira muito influenciada por isso. Que trocou muita figurinha, né? Isso que é interessante. Eu acho que estamos de bom tamanho. Olha, eu acho que vocês devem não, mas eu sugiro escutar a playlist, porque a gente falou muita coisa aqui. A playlist, para quem curte esse tipo de som, vai estar altíssimo nível. Hoje foi um programa mais calmo. E vocês lembrem de divulguem, curtam aí embaixo, vão lá no Spotify, que tá a playlist. E semana que vem a gente vem com mais coisa aí para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.